Muito bem. Então, agora, vamos iniciar, nesse contexto, o capítulo 8, o desastre de Acelino. Ia dirigir-me a Otávio novamente, quando alguém se aproximou e falou ao ex-médium com voz forte. Lembrando que eles estão aqui onde? Onde é a cena? Eles estão lá no salão onde teve a palestra. Isso vai se desenrolar, porque lembrando que esse livro aqui foi escrito no período de uma semana de vivência do André Luiz nesse centro de mensageiros aí. Uma semana. Então, só numa noite, nós vamos conhecer aqui 6, 7 capítulos. Não chore, meu caro, você não está desamparado. Além disso, pode contar com o devotamento materno. Vivo em piores condições, mas não me faltam esperanças. Sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual. No entanto, é razoável aguardarmos, confiantes, novo empréstimo de oportunidade do tesouro divino. Deus não está pobre. Esse já é o Acelino que está falando com ele. O médium que é o personagem do capítulo 8. Voltei-me surpreendido e não reconheci o recém-chegado. Dona Isaura fez o obséquio das apresentações. Estávamos diante de Acelino, que partilhara a mesma experiência. Fitando o triste, Otávio sorriu e advertiu. Não sou um criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para nosso lar. Sejamos, porém, lógicos, revidou Acelino, parecendo mais encorajado. Você perdeu a partida porque não jogou, e eu a perdi jogando desastradamente. Tive 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Sua situação não reclamou esse drástico. Mesmo assim, confio na providência. Nesse instante, veio Vicente acrescentando. Cada um de nós tem a experiência que lhe é própria, nem todos ganham nas provas terrestres. E voltando-se de modo especial para mim, aduziu. Quantos de nós, os médicos, perdemos lamentavelmente na luta? Depois de concordar, trazendo à baila o meu próprio caso, objetei. Seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Acelino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio? Creio de grande aproveitamento penetrar essas lições. No mundo não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica. Há que cogitar de nosso futuro eterno. Acelino sorriu e obtemperou. Minha história é muito diferente. A queda que experimentei apresenta características diversas e, a meu ver, muito mais graves. Então, pelo que ele deixou claro há pouco, no texto, e a gente sabia que o Otávio não chegou a exercer a mediunidade como planejado. E no caso dele, o Acelino, ele já utilizou-se da mediunidade. Por isso que ele está aí reputando que a situação dele me parece mais grave. Vamos ver. E atendendo-nos à expectativa, prosseguiu narrando. Também parti de nosso lar no século findo. Olha lá. Então, partiu no final do século XIX, né? 1800 e alguma coisa. Após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores, segui enriquecido de bênçãos. Uma de nossas beneméritas ministras da comunicação presidiu em pessoa as medidas atinentes à minha nova tarefa. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras em serviço de nossa colônia. O casamento estava em meu roteiro de realizações. É outra diferença em relação ao caso anterior. Ruth, minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas.
Vamos guardar essa proposta da Ruth, que seria a futura esposa dele, e, de acordo com o que ele diz, com essa função, porque no capítulo seguinte nós vamos ver o contrário. Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade, fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário. A vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera por misericórdia constituíam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. Então ele recebeu, hein? Vidência, audição e psicografia. Com saúde física. A alegria de todos era inexcedível. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testemunhos no trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Interessante que no caso anterior também ele ia receber alguns recursos, mas que seria mais no final da existência dele, Otávio, né? Aqui o Acelino também da mesma forma. Não era meu serviço igual a outros? Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, comparação dele, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Você vê, quando a pessoa quer, ela acha subterfúgio, né? Amigos inscientes do caráter sagrado da fé aprovaram minhas conclusões egoísticas. Admitíamos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia colaboração minha, pessoal, como intermediário pelo que devia ser justa a retribuição. E eu acho que esse conceito ele aprendeu antes também de reencarnar. Isso está no Evangelho, né? Dai de graça o que de graça recebeste. Isso está no Evangelho. E a mediunidade é, dentro desse capítulo do Evangelho, o ponto essencial. Se tem uma coisa que nos é, vamos dizer assim, dado, porque na verdade a mediunidade, isso é uma coisa que cabe considerações, né? Muita gente fala o dom da mediunidade. Ela é fruto de uma maturação psíquica. Se você pensar nesse aspecto assim que o fato de você estar aqui vivo é um dom de Deus, correto? Então, se você pensar nessa generalização, a mediunidade é um dom divino. Mas ela é fruto de um processo evolutivo da criatura e que depende dela esforço, estou querendo dizer esforço, maturar essa mediunidade, educá-la, desenvolvê-la. Então aí foge um pouquinho desse dom divino. Entendeu? Então cabe, não é descabido de propósito você afirmar que é um dom divino, porque tudo é um dom divino, mas não é só um dom divino. Né? É o que eu penso também. Então, eu acho que ele conhecia, e é interessante ver que, como que se desvirtua assim? A gente faz essa colocação vendo, às vezes nós estamos nos desvirtuando. Debalde movimentaram-se os amigos espirituais, aconselhando-me o melhor caminho.
Você vê, no transdesenvolvimento do trabalho, ele foi alertado. Não foi só lá, antes de reencarnar e fechou. Não. Mas você sabe que esse alerta, isso que a gente tem que tomar cuidado, né? O alerta, de repente, vem nessa forma, assim, ó. Um livro que você pega para ler. Uma mensagem. Você está vivendo um certo problema e você pega uma mensagem e fala, nossa, aqui. Não vai vir um espírito falar, você está saindo dos trilhos. Não fique esperando isso. Continuando. Agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Arbitrei o preço das consultas, com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte, e meu consultório encheu-se de gente. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e soluções de negócios materiais. Isso é um perigo, né? Reunião de cura é um perigo dentro desse aspecto aqui. Grande número de famílias abastadas tomou-me por consultor habitual para todos os problemas da vida. As lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos emissários divinos ficaram à distância. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, e sim a concorrência comercial, as ligações humanas legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de misérias da humanidade em suas experiências menos dignas. Transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. É claro, né? A força de me cercar de pessoas criminosas por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceraram-me em sombria cadeia psíquica. A gente aprende no Livro dos Espíritos que quando você tem a companhia de bons espíritos para um trabalho, seja ele qual for, e você, por sua própria conta, se desvirtua, os amigos espirituais se afastam. E outro lá, aquele de Goiânia, se afastam. Cura é complicado, né? Cura é complicado. E se afastando, a mediunidade está ali viva, é um imã, outros espíritos sintonizados com as ideias menos felizes comparecem. E aí ele já estava encarcerado. Ele está contando aqui que ele foi encarcerado. Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas que se interessam por eles nos planos invisíveis. E transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Nesse momento, os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelhidão, estampando-se-lhe fundo horror nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes dilacerações. Eu quero dar destaque nessa frase aí. Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou-me a fantasia. A morte para ele foi o que aqui? Uma maravilha. A morte, tem hora que a morte chega que ela vem assim como nunca. Quando você está com aquela fome, aí a pessoa vem e te serve um prato super, e seus olhos assim, e casou aquela fome com a vontade, com a comida boa, e aqui
ele estava se afundando e ia se afundar mais. Não necessariamente, né? Talvez seguiu por essas condições aqui que ele mesmo provocou, mas eu digo a morte em si, sem considerar se veio antes ou não. A morte foi salutar. Eu não considero assim, eu estou considerando aqui o fenômeno. Porque a gente, às vezes, vamos colocar a morte, mas vamos colocar uma pessoa que foi presa. E a gente fica triste. Mas que bom que ela foi presa. Ela ia fazer coisa pior em termos de comprometimento reencarnatório. Pelo menos lá dentro, ela está isolada. Aqui fora ela podia assassinar. Podia cometer mais erros. Então, se você pensar nisso, no futuro distante, os próprios delituosos vão ver que a prisão, o cárcere é importante. Assim como existe o cárcere nas reencarnações vindouras da esquizofrenia, não é um cárcere? Mas se a pessoa não fosse esquizofrênica, da doença venérea, do problema congênito no fígado, senão a pessoa ia ser um alcoólatra pela 8ª vez seguida, na 8ª reencarnação. Então são todas prisões da alma. Essa aqui é a morte, mas tem uma diversidade de situações que são prisões da alma e deveriam ser vistas como situações abençoadas. Mas a gente se preocupa, a gente não quer, vai sofrer. Só que não tem a visão lá do capítulo 3 do Evangelho, né, do futuro. Só está vendo o momento. Ai, fulano, aconteceu isso. Graças a Deus que aconteceu isso. São situações que nós temos que considerar. Temos que considerar. Prosseguiu mais grave. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Você vê que o mal feito continua também depois do mundo espiritual, né? Ele dava consultas assim, continuou lá. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. Você vê como que... abstraiu ele aqui do mundo encarnado, mas por enquanto lá ele continua. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais. Em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Durante 11 anos consecutivos, expiei a falta, entre eles, entre o remorso e a amargura. Acelino calou-se, parecendo mais comovido, em vista das lágrimas abundantes. Fundamente sensibilizado, Vicente considerou: que é isso? Não se atormente assim, você não cometeu assassínios, nem alimentou a intenção deliberada de espalhar o mal. A meu ver, você enganou-se também, como tantos de nós. Acelino, porém, enxugou o pranto e respondeu: não fui homicida nem ladrão vulgar, não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei alheios lares. Mas indo aos círculos carnais, para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas, porque estava esclarecido. Não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. E depois de longa pausa, concluiu gravemente: podem avaliar a extensão da minha culpa?